Uma segunda pergunta que foi feita para aquele teólogo foi a seguinte: o dízimo é para os nossos dias? Ele disse: não. O dízimo foi feito, foi criado, foi idealizado para o povo judeu. O dízimo estava tão somente atrelada à lei. A palavra de Deus para mim, e eu penso que você que está aqui hoje à tarde, você que é um cristão, você que é uma pessoa que teme a Deus e que conhece a palavra de Deus, eu penso que você vai entender o que eu vou dizer aqui. Existem algumas pessoas que quando um assunto mexe com ela, aquele assunto nós temos que fazer uma análise para ver para que tipo de povo esse assunto foi escrito, para que tipo de povo esse livro foi escrito. Quando o assunto diz respeito à pessoa, não diz respeito à pessoa, ou aquilo não afeta a pessoa, não fere, não mexe com aquela pessoa, é uma bênção aquele assunto, não, maravilha de Deus. É como se fosse a caixinha da promessa. A caixinha da promessa, vocês conhecem aquela caixinha. Eu vim entender isso depois, quando eu comecei a me amadurecer. Eu achava maravilhado, ficava maravilhado, porque na minha casa tinha a caixinha da promessa. Aí eu fechava os olhos com toda a minha pureza, né? Com toda a pureza da alma, eu fechava os meus olhos, eu falava: oh Deus, manda uma palavra gostosa para mim aqui, como se não tivesse uma palavra gostosa na palavra de Deus. Então, aí eu fechava os olhos e abria, só vinha melzinho na chupeta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma. Quem é que não quer ouvir isso? Praga nenhuma chegará à tua tenda, só coisinha maravilhosa. Eu nunca peguei uma pancada dessa assim, ó, maldito seja o mentiroso. Não tem isso na caixinha da promessa. Só doce, mais doce que o mel. Aí que eu fui entender. Por que era a caixinha da promessa? Era só promessas maravilhosas mesmo. É coisa doce. Então, parece que o povo não está preparado para receber de vez em quando o cajado do pastor, o supremo pastor. A ovelha parece que só está querendo receber só o mimozinho, né? Aquela coceirinha na cabeça, e não, quando chama-se de uma exortação, não quer. Então veja bem, algumas pessoas, quando o assunto diz respeito a algo que pega pesado na vida dela, não, tem que saber se está no Velho ou no Novo Testamento. Eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje à tarde, seja sincero, tão sincero quanto eu você com a pergunta. O que é que nós temos diante de nós aqui? Hein, irmãos? Mas quando se trata de dízimo, o povo racha no meio. Não, isso é Velho Testamento. Não, isso aqui é Novo Testamento. Não, isso aqui é velho. Espera aí. Ou você crê que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou então, vamos parar de brincadeira. Quando se trata o assunto de dízimo, não, esse assunto não tem nada a ver comigo e nem com você, porque esse assunto para o povo judeu é coisa do Velho Testamento, é para a época da lei. Então, você não usa mais então o Velho Testamento. E ao você usar o Novo, se você analisa o dízimo só dessa maneira, então você me faça um favor, você vai ser no mínimo sincero com você mesmo. Você só vai usar então a partir desse momento só o Novo Testamento. Você nunca vai poder usar mais Bíblia, porque não existe Bíblia só com um testamento. O casamento perfeito que aconteceu foi quando o velho uniu-se com o novo. Aí formou-se a Bíblia. 39 livros com 27. Formou-se a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada não é Novo Testamento. Velho Testamento não é Bíblia. O velho com o novo forma-se a palavra de Deus, que Pedro disse: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Do Gênesis ao Apocalipse. Porque se você descarta o dízimo, porque fala muito no Velho Testamento a respeito do dízimo, então você tem que fazer o seguinte: só usa o Novo Testamento. Aliás, nem o novo você vai poder usar. Você vai usar parte do novo,
porque Mateus foi escrito para os judeus. Você não vai poder nem usar nenhum livro que fala da genealogia de Jesus. Nem Mateus você vai poder usar. Porque Mateus foi escrito para os judeus. Mas por que você conta a história de Jesus e as parábolas dele, que está no livro de Mateus? E por que você, quando o seu coração está pesaroso, está triste, você corre para o livro de Jó? Está no velho, que tem o dízimo. Aliás, teve um doido aí, e eu dei na cabeça dele, e o que eu dei nele está nesse livro aí, do Mendigo Jamais. Não sei quem já leu esse livro aqui e percebeu isso. Teve um louco aí que disse que Jó não era dizimista, porque Jó perdeu tudo. E outros que não, Jó não era crente ainda. Oh Jesus, se Jó não foi dizimista, ninguém é dizimista. Não conheço uma definição mais linda de santidade de vida do que Jó 1, 2 e 3. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, um homem íntegro, reto e que se desviava, um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Então, alguém que é defensor da teologia da prosperidade, diz que Jó não era dizimista porque Jó perdeu tudo, porque crente que é dizimista não pode perder nada. Não passa por dificuldade, não fica desempregado, não tem resfriado. Se está com resfriado, então não é dizimista. Oh Jesus, então já deixei de ser dizimista há muito tempo. Sabe quantos anos que eu sou dizimista, irmãos? Há 46 anos. Nunca deixei um dízimo para trás. A minha vida, ministrar sobre esse assunto, é mais do que ser um teórico no assunto. Esses 27 livros que eu escrevi só sobre esta área, e mais 2 que estão saindo agora, 29, nessa área. É fruto de uma vida de fidelidade com Deus nessa área. Prego o que vivo e vivo o que prego. Mesmo quando fiquei 4 anos fora da igreja, na adolescência, eu mandava o dízimo para a casa do Senhor. Eu sempre tive temor do dízimo, temor, respeito por aquilo que me foi passado. Eu tive um excelente professor na Bíblia sobre esse assunto. Então, veja bem, há pessoas que dizem, não, eu não concordo com isso, porque eu ouvi doutor fulano de tal, o PhD, irmãos, PhD por PhD, eu sou PhD, pequeno homem de Deus. Já ouvi dizer, não, porque fulano de tal disse que, e olha, um cara conhece, o camarada é uma mente. Irmãos, tem muita gente que é excelente na área de família, mas é uma porcaria na área de finanças. Tem gente que é muito bom na área de finanças, mas é péssimo na área de dons espirituais, escatologia e por aí vai. Cada um tem que permanecer naquilo que foi chamado, diz o apóstolo Paulo. Então, eu não me meto em entrar no assunto que eu não tenho a autoridade, que eu não tenho respaldo, que eu não possa pelo menos tentar conversar alguma coisa. Agora, não, está no Velho Testamento, está no tempo da lei, está no tempo em que era dente por dente, olho por olho. Então, se está no Velho Testamento, você não pode ler mais os livros de Salmos. O livro de Salmos está no Velho Testamento. Você não pode contar as histórias dos profetas, os milagres que aconteceram no Velho Testamento. Você não pode falar da travessia do Mar Vermelho. Você não pode falar que um homem orou para que o sol e a lua parassem, e que a ciência comprova isso. Há uma falta no relógio do tempo, 23 horas e 40 minutos. Foi a oração que Josué fez. Ele orou para que o sol e a lua parassem, e Deus ouviu a oração dele. Mas você não pode contar isso se você acha que o Velho Testamento não é Bíblia também. Como é que a Bíblia é? O Velho Testamento é Bíblia também para aquilo que você gosta. Mas quando se trata disso, é porque certamente é uma área que você precisa ser tratado por Deus. É uma área que você precisa deixar Deus tratar você. E eu quero dizer para você, como alguém que estuda esse assunto já há 46 anos, que foi com 8 anos de idade que me foi ensinado esse assunto, e eu passei a ser um estudioso sobre esse assunto. Quer dizer para você uma coisa, o dízimo ele já existia antes da lei. Quem fala que dízimo estava na lei é gente que não conhece a Bíblia nesse assunto. Primeira alusão ao dízimo na Bíblia Sagrada foi no Éden. Quando Deus colocou o casal lá no Éden, lá no jardim, disse assim, olha, vocês podem comer de tudo, menos de um. Primeira alusão ao dízimo.
Porque se você tocar, você vai morrer. O que é que acontece quando uma pessoa, ela deixa de ser dizimista? Muita coisa começa a morrer na vida dela. Primeiro, financeiramente. Segundo, as pessoas normalmente elas não conseguem ser dizimistas, elas não vivem bem. Que elas travam a batalha com a própria palavra de Deus. Terceiro, elas não vivem bem com elas mesmas. Olha, são pessoas que não sabem o que é o prazer de poder usar o dinheiro que Deus tem dado para elas. E normalmente é a história que eu recebo de muita gente. É gente que só toma na cabeça. De uma forma ou de outra. Porque a pessoa tem desobediência. E depois desse texto lá de Gênesis capítulo 2, quando o Senhor disse, não deve tocar. E eles tocaram e foram expulsos e morreram espiritualmente, Adão e Eva. Nós temos em Gênesis capítulo 4, Abel das primícias. Ele separava a melhor parte para Deus antes da lei. Antes da lei, o patriarca da fé, Abraão. Abraão, diz a Bíblia que Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, Gênesis capítulo 14, isso antes da lei, Melquisedeque chegava e vinha recolher de Abraão os dízimos, e diz a Bíblia que Abraão pagou o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Olha só, eu quero agora a sua atenção, eu queria que você olhasse para mim, que é importante o seu olhar aqui agora. Olha só, quero fazer com você aqui essa análise de Melquisedeque como um tipo de Cristo, e que é mencionado no livro de Hebreus, e muito bem tratado essa questão pelo reverendo Nicodemos. Ele fez uma exegese muito boa sobre esse texto. Quando Melquisedeque vinha, um tipo de Cristo, para receber de Abraão, que era um tipo da igreja, em Gênesis capítulo 14, vem cá, pastor Nório, por gentileza, fica aqui de frente para mim. Quando Melquisedeque chegava, Abraão apresentava para ele, diz lá o texto, o dízimo de tudo que ele havia recebido. Então Melquisedeque recebia os dízimos. Veja bem, quando Melquisedeque recebia os dízimos de Abraão, diz o texto que Melquisedeque colocava na mão de Abraão duas coisas. Quem lembra? Quem sabe? Pão e vinho. Isso lembra você? Obrigado, pastor. Isso lembra você alguma coisa, esses dois elementos? Lá no Gênesis. Melquisedeque, ao receber os dízimos, colocava na mão de Abraão pão e vinho. O que te lembra isso? A ceia do Senhor Jesus Cristo. Isto é o símbolo do meu corpo. Isso é o símbolo do meu sangue. Já antes da lei, Jesus se manifestava, um tipo de Cristo, para dizer para mim e para você o seguinte: você devolve o que é meu, eu te dou o meu corpo, eu te dou o meu sangue. É o próprio Jesus quem vem recolher de mim e de você aquilo que é sagrado, que o próprio Moisés que escreveu Gênesis, e que escreveu também Êxodo, e que escreveu também Levítico, e parte, Números e parte de Deuteronômio, ele diz que o dízimo é santo ao Senhor. Levítico 27, 32. Maior legislador de Israel, conhecido até hoje pelo povo judeu como o maior líder que já apareceu. Ele disse, o dízimo é santo ao Senhor. Levítico 27, 32. Então, Jesus é Ele quem vem receber das minhas mãos, das suas mãos, aquilo que é dele. O dízimo é santo. Eu fui ler esse texto na Torá, no original. Eu queria ver se eu conseguia algum suporte a mais, alguma riqueza a mais. E lá na Torá, esse texto, Levítico 27, 32, diz assim: o dízimo é santidade ao Senhor. Ou seja, santidade, você está falando de algo, irmãos, muito profundo. E tocar na santidade de Deus é mexer com coisa séria. Eu me lembro quando um menino, lá em Montes Claros, aquelas brigas de rua, e volta e meia o nome da mãe da gente caía no meio da briga, né? E eu, magrinho que só, e aí um varapau lá, xingava às vezes a minha mãe, e eu me enchia, me achando Rambo. Minha mãe não!
Minha mãe é santa, que a gente não gosta que fale da mãe da gente. É por isso que quando vai ter uma partida de futebol, 2 nomes que correm lá, é a mãe do juiz e a mãe de quase todo mundo. É para agredir, para ferir. Nós não gostamos que falem da nossa mãe. Aliás, daqui 2 domingos, né? Sem ser amanhã, no próximo, comemora-se o dia delas, na verdade todos os dias. Mas, agora, e tocar na santidade de Deus? Tem gente que não caiu a ficha ainda não. Dízimo é sagrado, dízimo é santo. Esse Deus santo, Ele separou para Ele algumas coisas. E uma das coisas que Ele separou foi o dízimo. Ele disse, o dízimo é santo. O dízimo é intocável, ele é inegociável. Então, Melquisedeque, antes da lei, vinha buscar de Abraão. Sabe o que eu vi um dia desse? Não, mas só vi essa situação, essa citação de que Abraão entregou o dízimo. Uma citação só não basta, querido. Então você rasga João 3,16. Só tem ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, só tem esse texto. Então não temos João 3,16, só tem um João 3,16. Só tem o Salmo 121, só tem ele. Para não olhar para os montes, só tem aquele salmo. A história de Noé, só tem aquela historiazinha lá de 2 versículos, acabou. Então é cada desculpa, sabe o que é? É espírito de quiabo, escorrega. Daí, e nesse mesmo texto, depois nós vamos aprender uma coisa sobre essa questão de dízimos. Como é que faz se eu atrasei, enrolei com o dízimo? Eu posso perdão para Deus e toco para frente, deixo. E aí, como diz Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo e tal, e vou deixando. E nós vamos tocar daqui a pouco sobre esse texto que a nossa irmã trouxe aqui. Mas esse versículo que eu citei para vocês aí, é aí que está, Levítico 27:32, que diz que o dízimo é sagrado, ele é inviolável, ele é inegociável. Então, antes da lei também, eu cito para você outro. Eu cito para você o Jacó, capítulo 29, ele faz um voto: Senhor, de tudo que o Senhor me deres, certamente. E essas passagens, você não precisa estar preocupado em anotar não, está no livro Chega Mendigo Jamais, que foi mandado antes para você dar uma lida. Está tudo anotadinho essas passagens. Então, Jacó, antes da lei, irmãos, ou seja, os patriarcas, onde a igreja aqui, está montada, Abraão, Isaque e Jacó, eram homens dizimistas e generosos. A Bíblia diz que em Abraão nós somos filhos filhos de Deus. Mas eu não entendo como é que esse povo que conhece tanto a letra, estão delirando e falando besteira. Porque, olha só, os que eu já citei para vocês, a âncora do Velho Testamento, Abraão, Isaque e Jacó, eles eram esse modelo. Se eles não servem de modelo para nós, então está tudo errado. Sabe por quê? Porque em Abraão nós somos filhos de Deus, em Cristo. Paulo fala isso. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, certamente Paulo imitava Jesus. Bom, outra pergunta. Quando eu estou... Não, se é que eu devo entregar o dízimo, se é que tem que entregar o dízimo tem que ser só do salário ou é de todos os ganhos? Foi uma pergunta que foi feita para esse teólogo. Ele disse: não, se você se sente à vontade e quer ser um dizimista, mas isso é uma coisa sua, bem pessoal, você deve entregar do seu salário. É do salário. E, irmãos, eu já revirei a Bíblia de capa a capa. E teve um ano que eu estudei a Bíblia de capa a capa 3 vezes. Estudei mesmo. Estudar você ter caneta à mão. É você pegar a Bíblia e você rabiscá-la, escrever à volta. É você fazer exegese. Eu estudei durante um ano 3 vezes a palavra de Deus.
Eu nunca ouvi dizer que o dízimo era entregue só de uma coisa. Todas as vezes que é citada a questão do dízimo, você vê assim: Abraão pagou o dízimo de tudo. Jacó disse: de tudo quanto tu me deres, eu vou te dar o dízimo. Se o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que eu recebo de Deus, então vamos fazer aqui uma análise aqui. 13º é dinheiro ou não? É ganho ou não? 14º é ganho ou não? Só que eu não vejo esses 14º até hoje, mas eu sei que é um ganho. Brasília tem, né? Em outros lugares também tem, muitos esporádicos, mas tem. Essas horas extras são ganhos, irmãos, ou não? Um negócio que você faz à parte, vendendo um apartamento, vendendo uma casa, vendendo um terreno, e entra um dinheiro por fora, um fundo de garantia, isso são ganhos ou não? São ganhos? Sim, pastor, mas espera aí, eu construí uma casa com o dinheiro que eu entreguei o dízimo. Não, estou falando de outra coisa. Se você construir uma casa com o dinheiro que você já vinha entregando o dízimo, e se ao negociar aquela casa, você não tem que entregar o dízimo do que você investiu na casa, mas do que você lucrou na negociação, com certeza. Eu estou vendendo meu apartamento agora. Quando eu comprei, eu sei quanto é que eu paguei nele. E Deus fez aquele apartamento valorizar umas 3 vezes. Eu tenho consciência. Eu sei quanto é que eu paguei na época. Vou fazer um reajuste do dinheiro como se fosse hoje. Eu vou ver que eu lucrei. Do lucro que eu tiver, eu separo com o maior prazer. O que eu sempre fiz na minha vida. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho problema com isso. Não tenho apego com dinheiro. Não, preciso dele, como todo mundo precisa. Mas não tenho apego com isso. Vamos supor que meu pai me deu um terreno. O terreno custou 100 mil reais. Se eu tenho dinheiro, pego 10 mil, entrego o dízimo ao Senhor com o maior prazer. Eu ganhei uma casa um tempo atrás. Ganhei. E eu não tinha o dinheiro para entregar o dízimo daquela casa. Mas eu tinha consciência que aquela casa, nem em sonhos eu sonhava. Não, só tinha pesadelo quando falava de casa. Para mim era uma coisa muito distante ter uma casa. Mas Deus me deu uma casa. Eu falei: Senhor, eu sei, e o Senhor sabe, que eu não tenho condições de devolver para o Senhor o dízimo dessa casa agora. Mas assim que o Senhor me der a oportunidade, eu vou devolver. E Deus me deu 1 ano depois a oportunidade de guardar todo o dinheiro que eu trabalhei. Nós evitamos fazer muita coisa durante aquele ano. E evitamos sair, comíamos domingo, sempre domingo, nós comíamos fora. Aí nós mudamos em casa, nós colocávamos a mesa no fundo do quintal para comer fora, né? Mas e guardava agora aquele dinheiro e todos os recursos que a gente ia recebendo extra e aquilo que a gente vinha fazendo aquela enxugada, fomos guardando. 1 ano depois, pegamos o dinheiro e fomos lá e entregamos o dízimo do Senhor daquela casa. Aquela casa foi valorizada 3 vezes mais que é esse apartamento hoje que moro. Então, deixa eu falar para você aqui uma coisa. Uma pessoa que diz assim: Deus não está preocupado com esse negócio de dízimo, de todas essas coisas, não. Meu irmão, Deus não está preocupado com nada. Ele não sabe o que é preocupação. Quem está preocupado é você. Se você gosta de receber tantos benefícios, seja no mínimo consciente e fiel, dizimista de tudo que você recebe. O reverendo Jacó Silva, vou falar para vocês uma coisa, com um professor daquele na área do dízimo, eu só discordava com ele uma coisa, e claro, eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas eu vou conversar com ele lá no céu, quando chegar lá, né? Ele pregava sobre o dízimo, ele não falava de oferta, e a Bíblia diz assim: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, não tem opção, os dois. Você me rouba no dízimo e na oferta, aquele que está roubando. Então, mas que professor ousasse na área de dízimo. Ele dizia o seguinte: quando ele ganhava um terno de presente, que o irmão dava para ele. Eu estou usando aqui terno, mas não foi isso que ele quis dizer, não. Não sei se ele ganhou terno, não, né? Porque terno normalmente não é barato, não. Mas ele dizia assim: eu ganhei uma calça de presente, ganhei um sapato de presente. Ele falava assim, aí ele dizia assim, eu chegava para a pessoa e falava assim: quanto é que custou aquele sapato? Ele fazia isso, reverendo Jacó Silva. Eu não fazia isso, fazia de uma forma diferente. Mas ele falava assim: custou quanto? Custou 100? Porque
porque eu quero entregar o dízimo. O que é que eu faço? Quando eu estou precisando de algo, e Deus sabe que eu estou precisando, e eu vou comprar. Ou eu olhei para uma coisa, achei interessante, disse, embora não esteja precisando muito, mas eu vou comprar aquilo ali. Deus, sem ninguém saber, alguém vai me dar uma camisa, alguém me dá uma calça, alguém me dá um relógio. Eu vou no lugar. Eu acho que isso é mais sábio. Avalio e eu entrego o dízimo daquilo ali. Porque na minha cabeça passa o seguinte: qual é mais fácil? Comprar uma casa no valor de 300 mil ou ganhar uma casa no valor de 30 mil? Esse é meu raciocínio. Se eu pego 30 mil, estou dando aqui um exemplo, vamos supor que você ganhou uma casa de 300 mil. Mas pastor, vou entregar 30 mil de dízimo? Que nem um novo convertido fez essa pergunta para mim. Olha que bomba. Eu tenho mais medo de ouvir pergunta de novo convertido e de criança do que qualquer outra pessoa. Desses teólogos não, porque a gente joga a Bíblia neles, eles somem, desaparecem. Mas criança e novo convertido é complicado. Olha a pergunta que eu ouvi na classe de novos. Pastor, isso é complicado. Como é que fica então? Vai que eu ganhei um Boeing 737. Como é que eu vou entregar o dízimo num negócio desse? Aí na hora que eu falei, Jesus, como é que eu vou responder? Aí um novo convertido respondeu assim, ué, vende o Boeing 737, compra um teco-teco, entrega o dízimo e vai sobrar muito dinheiro, ué? Eu falei, boa, dom do socorro ao pastor. Falou, vende o Boeing 737, você precisa de um Boeing 737 para você andar? Compra um teco-teco, na boa, vai sobrar dinheiro e vai viver bem, e ainda com dinheiro trocado. Falei, obrigado, meu filho. Falei, eu ia responder, sabe, mas você me adiantou. Claro que Deus ia me dar uma palavra de sabedoria para aquele momento. Mas esse é o segredo. E detalhe, por que normalmente algumas pessoas ficam preocupadas com essa pergunta? Tem que ser de todos os anos, sabe por quê? Normalmente essa pergunta parte na vida de gente avarenta. Gente que está sempre preocupada com detalhes, coisinhas. São pessoas avarentas. São pessoas que são amantes da prata. Ela nunca fala assim, Deus, o Senhor tem me dado tantos ganhos, meu salário, estou recebendo, Senhor, mais isso, Senhor, que maravilha. Ela não fala do que ela está recebendo, a preocupação é naquilo que vai devolver. Querido, 10% de tudo que você recebe é o mínimo que você faz. Os pais da igreja, um deles, Jerônimo, diz que o mínimo que a igreja deveria fazer é devolver o dízimo ao Senhor, o mínimo. Sabe que católicos hoje, lá no estado do Espírito Santo, na nossa cidade lá de Vila Velha, os católicos estão andando com essa frase assim no carro, ó, aqui nesse carro vai uma família católica feliz e dizimista. No Espírito Santo. Não sei se estão fazendo isso aqui. Aqui, nesse carro, vai uma família católica feliz e dizimista. E vocês conhecem aí um outro grupo aí, que não serve de referência para nós, mas eles têm peito a falar uma coisa. Eu estava lá, fui lá no Flamengo ministrar na comunidade, da Zona Sul, e o hotel fica próximo à igreja. Aí fui a pé, coisa de 100 metros. Aí está passando uma Ferrari devagarzinho na minha frente, Ferrari vermelha. Atrás da Ferrari, sabe o que estava escrito? Sou fiel dizimista e assumo. Falei, vai com Deus, varão, você merece. Sou fiel dizimista. Atrás de uma Ferrari. Se fosse um crente, não vou manchar meu carro com esse negócio, senão isso aqui vai escandalizar o evangelho. Colocar que eu sou fiel dizimista, por isso que eu estou com essa Ferrari. Estava parabenizando a atitude daquela pessoa. Os muçulmanos, eles devolvem o dízimo e são obrigados a devolver 10% para a obra missionária muçulmana, porque eles acreditam que eles vão mudar o mundo. A igreja vai recuar com o mínimo que o Eterno pediu? O dízimo do Senhor? O dízimo que é sagrado? Que vem desde quando isso? E as ofertas, e não é o assunto aqui, mas eles exigem 20%. E Deus levantou alguns homens na história para provar para mim e para você que o dízimo é uma das grandes benesses de Deus na nossa vida.
Samuel Colgate que o diga. Deus abençoou tanto aquele homem. Lê esse livro da Águia, se você puder. História linda dele, fantástica. Deus abençoou tanto aquele homem que ele provou para todo mundo. Ele inverteu, encerrou a vida vivendo com 10%. E devolvendo 90%, 80% de oferta e 10% que é o dízimo. Porque essa conversa de ser vitimista, trízimo, isso não existe. Eu ouvi às vezes na igreja que eu frequentava, olha, eu estou entregando o dízimo já de 15%. Estou entregando o dízimo de 20%. Não, dízimo, irmãos, é 10%. Passou de 10%, não é mais dízimo, é oferta. 10% passou para 12%, 2% de oferta, são oferta. 15%, 5% oferta. 10% é o dízimo. Passou para 20%, 10% é o dízimo, mais 10% é a oferta. Há uns grupos aí agora que já o dízimo não serve mais, agora é o trízimo. Deus revelou para um pastor aí que tem que ser o trízimo lá naquela igreja, né? Trízimo. Então, um negócio complicado. Então, mas Colgate, ele começou vendo que, de acordo com que Deus foi abençoando a vida dele, com a fidelidade, e aí ele começou a abrir o coração pela gratidão, quando ofertava, ele começou a voar no planeta. E deixou um legado fantástico para a igreja. Para os empresários, então, e empreendedores que o diga. Enquanto vocês estão preocupados se vão devolver para Deus alguma coisa, Deus me provou que eu poderia devolver para Ele o dízimo durante toda a minha vida e ainda devolver 80% como oferta. E você vai na Europa, você vai na África do Sul em especial, você vai na América do Norte, irmãos, nos maiores shoppings dos grandes continentes, como nos lugares mais simples, você encontra o produto Colgate. É a fama em todo o mundo. Um homem que experimentou viver a fidelidade de Deus. E Deus então resolve abençoar a história dele, a vida de Colgate. Conto também nesse livro aqui a história de um mineiro do nosso estado. Se eu não estou equivocado, Montes Claros, não sei se ele nasceu lá, mas esse homem hoje, esse católico, ele vive com 5%. Devolve 95% para a igreja católica. Eu vou encerrar com ele, porque já está dando uma hora. Olha como é que o relógio corre. Depois a gente volta. Esse homem, ele chega na igreja católica, aprende lá sobre o dízimo. E ele começou entregando o dízimo, 10%. E aí ele começou a crescer. Começou a crescer, ele resolveu fazer o quê? Ele começou a aumentar a contribuição dele para 20%. E Deus continuou abençoando a vida dele. Foi para 30%. Foi para 40%. Foi para 50%. Vou citar o nome dele já. E o ramo que ele trabalha. E ele foi crescendo. Aí ele começou a perceber, olha, pastor Honório, que coisa, que história linda é só desse homem. Ele começou a perceber que os padres estavam precisando de tratamento dentário e tratamento terapêutico. Esse homem, olha só. Estou falando de um católico. Percebeu que as freiras estavam precisando de tratamento dentário e tratamento terapêutico. Ele começou a pagar do bolso dele tratamento dentário, tratamento terapêutico para os padres e para as freiras. Ele começou a construir templos católicos do bolso dele, além do que ele contribuía na igreja católica. Esse homem chegou a um patamar de contribuição que chamou a atenção do Estadão de São Paulo. Aí um jornalista foi em cima dele. Vem cá, o senhor contribui com quanto para a igreja? Ele falou, 95%. 10% é o dízimo e 85% eu faço doações. Mas como é que o senhor consegue manter seus negócios? Ele disse assim, os 5% que Deus deixa comigo, eu não estou dando conta. Você ouviu? Os 5% que sobra para mim, ele disse, eu não estou dando conta, é muito dinheiro. No ramo dele, é o terceiro que mais cresce no Brasil. O dono da rede dos supermercados Bretas. Estevão Assis. Um católico. Irmãos, que moral que nós vamos ter, ou que moral nós temos como igreja, se nós ficamos reclamando de Deus e brigando com Deus por causa de 10%. Quando Deus fala assim, meu filho,
Você está brigando comigo por causa de 10%. E dando ouvido a vozes que não têm moral nenhuma hoje. Porque uma pessoa que levanta a voz para falar algo contra a palavra de Deus para mim, não tem moral nenhuma. E há um ai aqui para aqueles que tentam tirar ou aumentar qualquer coisa desse livro aqui. Ninguém tem que aumentar nada desse livro e nem tirar nada. O que Deus queria para mim e para você, Ele escreveu. Por isso que toda escritura é inspirada. Não é aquilo que me chama e me interessa, não. Enquanto um católico está hoje fazendo essa contribuição, muitos crentes lutando para ver se o dízimo cai. Se cair, quem vai cair é a sua cabeça. Vai rolar a sua cabeça. Sabe por quê? Ai daquele que tirar ou tentar incluir. E se você apoia uma corrente dessa para tirar ou para aumentar, você está nela. Aí vai sobrar para você. Então, por isso que os sacerdotes, aqueles líderes que Deus tem levantado, seja em que área for, ele tem que saber, ele tem que pregar aquilo que é direito, o que é correto. E todo mundo deve pedir conselhos a ele, se tem dúvida. E se você viu embasamento na palavra de Deus, Jesus não tinha lero com ele, não. Jesus ia direto, está escrito. Está escrito. E na terceira vez que Jesus citou a palavra, o diabo correu. Quer fazer o diabo correr, os endemoniados correrem? Solta a Bíblia. Não terminei o que eu tinha que terminar, a gente já conclui depois. Quando eu fiz a minha retratação só com Bíblia, isso em outubro, até hoje, não tive resposta nenhuma. Vamos para o intervalo, depois a gente volta, tá bom?